Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Dani e eu tô aqui hoje para falar sobre sistema hormonal, né? Eu tenho experimentado alguns sintomas e eu percebi que observei esses sintomas, percebi que esses sintomas tinham a ver com um desequilíbrio hormonal, né? E eu conheço meu corpo, é muito importante a gente perceber os sinais e buscar ajuda. E a Young Living tem muitos suplementos para o sistema hormonal, tem óleos para o sistema hormonal. E eu fui pesquisar, pedi ajuda a uma amiga que é muito fera nesse assunto, a Sheila Costa. Ela me ajudou a perceber isso. E eu tô usando alguns suplementos e alguns óleos. Eu quero falar para você desses suplementos e desses óleos que tem me ajudado muito, para que eles servem, enfim, o que eles podem trazer de benefício para você. E eu tenho 35 anos, apesar da cara de 25, mas eu tenho 35. E eu tenho sentido o efeito também da idade, né, gente? Da idade, depois dos filhos também existe algo que acontece no nosso corpo mesmo, né? Questões fisiológicas e hormonais, mudanças que a gente passa. O estresse da cidade deles pequenos, enfim, muita coisa. Eu comecei a perceber algumas coisas, tipo, meus sintomas. Muita variação de humor, mas assim, surreal. Surreal. Nesse período de TPM, muita espinha nessa região, na bochecha. Gente, eu sempre tive espinha. É uma coisa que eu sempre lutei, enfim, espinha teve sempre comigo desde a adolescência. Mas eu tava melhor, né? Depois que eu fiquei velha, eu falei assim, melhorou. Mas aí agora, aos 30 e poucos anos, eu senti que, cara, pocou isso aqui. E espinha nessa região da bochecha pode ser um sinal de problema hormonal, né? Minha menstruação ficou super irregular, totalmente estranha, coisa que nunca aconteceu. Minha menstruação sempre foi muito certinha, vinha sempre depois de 28 ou 27, 28 dias. E eu comecei a ficar menstruada 2 vezes por mês, né? É uma coisa super estranha pra mim. Libido também. A libido eu já tinha sentido um pouco depois das crianças. Comecei a usar alguns óleos, me ajudaram muito. Mas eu percebi que nesse período que eu vi que tinha muita coisa acontecendo, também afetou. E aí eu fui realmente pesquisar. E aí eu comecei a usar 2 suplementos da Young Living. Eu queria dizer pra vocês que a Young Living tem 5 suplementos pra hormônio, 5. E você não precisa usar tudo, você não precisa, né, comprar todos e usar todos. A gente tem que ver o que é que tá acontecendo com você. Eu não sou médica, não tenho nenhuma formação na área de saúde, eu tô falando daquilo que eu tô experimentando, tá? E o meu conselho pra você é, testa um. Por exemplo, o primeiro que eu comecei a testar foi esse aqui, PD8020. O PD8020 é o básico dos básicos dos suplementos para hormônio, tá? Ele regula a produção geral de hormônios. Então, de repente, você pode começar aqui. Usa por 2 semanas. E no final dessas 2 semanas, você vai perceber como que seu corpo reagiu, se você sentir uma diferença. Se você sentir, poxa, eu tô me sentindo melhor nisso, naquilo, continua usando. É pra você. Se você achar que não surtiu tanto efeito, vai para um outro. Tenta um outro. Lê as informações de cada suplemento. Vê o que mais se encaixa com aquilo que você está sentindo. E testa sempre por 2 semanas para ver um resultado, tá? E aí você vai decidindo assim. Eu estou usando o PD8020. Eu anotei algumas coisas que eu quero falar. Ele é um suplemento formulado para ajudar a saúde interna e apoiar o sistema endócrino. Ele contém o pregnenolona, que é um hormônio, e o DEA, que é outro hormônio, DHEA, que são 2 substâncias produzidas naturalmente pelo corpo, que com o tempo o nosso corpo, na verdade, para de produzir esses hormônios, né? Diminui muito a produção. Então a gente sente a diferença também com a idade. E esse suplemento traz um impacto muito grande na questão da memória, na questão mental. Os 2 hormônios são hormônios muito importantes. Então, eles regularizam os hormônios em geral. Então, eu decidi começar a usar. Você toma uma cápsula pela manhã. Ele não tem óleos essenciais aqui. Esse suplemento não tem. Você pode usar, tanto homens quanto mulheres podem usar. Tudo natural, não existem sintéticos. E ajuda na memória, na energia, no estresse, evita fadiga. Tá muito relacionado à questão do envelhecimento, energia, vitalidade, libido. Então, eu senti que eu precisava e tá realmente me ajudando. Então, esse é o primeiro suplemento que eu tomo de manhã com café da manhã, ok? O outro suplemento que eu tomo é esse aqui, para tireoide. É um suplemento específico para tireoide, tá? Eu vou falar um pouco dele aqui.
Ele é uma mistura especial de extratos glandulares, ervas, aminoácidos, iodo, tá? Potássio, magnésio, minerais e óleos essenciais. Esse aqui tem óleos essenciais. Ele dá suporte à função saudável da tireoide, que tá aqui nessa região. Então, assim, gente, a tireoide é uma glândula que regulariza a função de alguns órgãos importantes, como o cérebro, coração, fígado, rins, produz hormônios. Então, eu sabia que o meu problema era hormonal, então eu falei assim, cara, por que não dar suporte à tireoide? Por que não, né? E vocês sabem, se vocês forem pesquisar, quando existe uma produção exacerbada ou, enfim, diminuída, a gente tem hipotiroidismo ou hipertiroidismo e causa muitos problemas para as pessoas. A maioria da população tem problemas na tireoide. Então, eu tenho sentido realmente uma melhora na questão da espinha, na questão da variação de humor, muito mesmo. Então, assim, é um suplemento que eu tomo à noite. Você toma uma cápsula antes de dormir. Ao deitar, você já toma esse suplemento. Então, são esses dois que eu tenho usado. Tem mais 3, a Young Living tem mais 3. Se você precisar de ajuda a descobrir qual seria o melhor pra você, eu posso te ajudar. Ou quem te mandou esse vídeo pode te ajudar, tá? Óleos essenciais. Que óleos eu uso para dar suporte? Gente, meus olhos até caíram aqui. Eu uso Endoflex. Endoflex, eu até coloquei aqui a bolinha Rolon no meu Endoflex, que é uma mistura de óleos essenciais. Amo o cheiro dele. Eu passo nessa região da tireoide todos os dias, de manhã e à noite, ao acordar e também antes de dormir. Faço uma massagem, porque ele também dá suporte às funções da tireoide. Então, por que não? Natural, tem me feito super bem. Nossa, gente, Endoflex é vida. Tô amando o Endoflex. Deixa eu ver se eu tenho aqui eu fiz aqui algumas anotações. Eu acho que eu anotei algo sobre o Endoflex. Endoflex não tá aqui. Mas ele é uma mistura de óleos essenciais para dar suporte à tireoide. O outro óleo que eu uso, aí o que eu fiz? Além do Endoflex que eu passo à noite aqui, eu também uso de manhã e à noite esse Rolon que eu fiz, tá? Tá escrito aqui, hormonal. Nesse Rolon tem 3 óleos essenciais. Progestins Plus, famosíssimo, querido. Esclarescence, que tem a sálvia clara, Clary Sage aqui dentro. E o Dragon Time. Esses 3 óleos misturados estão aqui dentro desse meu Rolon, tá? O que cada um deles faz? O Progestins Plus é um composto de progesterona natural, extraído do inhame. Então, gente, nada de sintético, tá? Nossos óleos, nossos suplementos, não existe nada de sintético neles. Então, o Progestins Plus ele é um suplemento fantástico para libido, para regular as questões hormonais. Muito para libido. Muito. Foi a primeira coisa que eu comecei a usar e já senti diferença nessa área, tá? Eu usava só ele por um tempo. E assim, cara, ele repõe progesterona no meu corpo, né? Eu passo na pele, esse rolãozinho aqui, eu passo ele no antebraço, eu passo ele na região abdominal, passo ele entre as coxas. Todos os dias. Ai. Então, o Progestins Plus, gente, ele só Young Living tem esse aqui. Maravilhoso. A outra coisa que eu tenho é o Esclarescence. Leva o corpo ao equilíbrio hormonal naturalmente, usando fitoestrógenos contidos nos óleos essenciais de sálvia esclareia, hortelã-pimenta, sage espanhol e erva doce. Ele é uma mistura de vários óleos que ajudam nessa questão hormonal. E o Dragon Time, que é também uma mistura de óleos que eles falam que é para conter a dragona, sei lá, que vive dentro da gente. Ele eu uso todos os dias, mas principalmente no período de TPM, onde eu sei que eu tô chatérrima, alguma coisa assim, eu pego ele sozinho e passo em mim, toda hora. E eu sinto uma diferença incrível na questão da TPM, gente. Muito mesmo, variação de humor. Nossa, você pode dar tanto quando você é jovenzinha, quanto se você for um pouco mais madura, né? Traz um conforto físico antes do período menstrual. Antes e durante o período menstrual, passo na barriga, né, no abdômen, enfim. Então é muito bom. Né? São esses então que eu tenho usado. Novamente vou recapitular. PD 8020,
e Tyroman. Esses dois aqui, eu particularmente. Existem mais. Existe o Corestop, que é para parar a produção de cortisol no corpo. Existe o Femigen, existe o... Ai, meu Deus, tem mais o Femigen e o Endogize, se eu não me engano. Então, mas eu uso esses dois. E os óleos que eu tenho usado é o Endoflex, para dar suporte à tireoide. O Dragon Time, para dar suporte à dragoa, que sou eu. O Progestance Plus, para a questão da libido, né? E o Sclerescence, para regularizar os hormônios. São essas minhas dicas para você. Se você precisar de ajuda, manda mensagem e a gente pode conversar. Beijo!